Olá, sejam muito bem-vindos ao Algoritmo na Sala, um podcast da LTP Labs que pretende exatamente endereçar aquele que é o elefante em muitas das nossas salas de reuniões, a inteligência artificial. O assunto é incontornável e, na verdade, pretendemos na nossa sala explorar de que forma é que a inteligência artificial está a ser utilizada pelas empresas e de que forma é que impacta a sociedade. O meu nome é Diogo Pereira da Silva e hoje contamos, neste episódio, com Pedro Brandão, responsável da inteligência artificial na NOS. Pedro, muito bem-vindo. Muito obrigado também por aceitares o convite para estar connosco. Antes de passarmos para o nosso tema de hoje, que me parece muito pertinente, e já agora o tema de hoje será a capacitação e a importância do papel da formação na adoção da inteligência artificial. Para todos os que nos estão a ver e ouvir, para te conhecerem um pouco melhor, quem é o Pedro e o que é que fazes no teu dia-a-dia? Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. É ótimo estar aqui e principalmente é ótimo estar a falar de algo em que nós temos tanto empenhamento e que é tão entusiasmante também. Okay? E eu tenho sempre esta sensibilidade de quando falo sobre inteligência artificial publicamente, estou a representar, na verdade, mais pessoas além de mim e, na verdade, praticamente uma centena de pessoas que trabalham em inteligência artificial na NOS e é assim que no fundo me coloco. Quem é que eu sou? O meu nome é Pedro Brandão e creio que aqui para esta conversa o ponto mais relevante é o facto de eu ser responsável pelo projeto transversal de inteligência artificial na NOS. É um projeto que ainda por cima tem um branding, podemos depois, se quiseres, falar um bocadinho sobre o papel do branding nestas coisas e o branding organizacional. Já percebi que tens umas canecas e até para estes podcasts tens um branding e portanto compreendes a relevância disso, portanto chama-se Scale, okay? Chama-se Scale e tem várias vertentes, como é típico num programa desta natureza. Tem uma vertente de People Enablement, que é aquela que percebo que interessa mais que nós exploremos e de que vamos aqui falar. Espero que falemos de outras coisas, mas vamos falar. Tem uma vertente de Enablement tecnológico e tem uma vertente de execução. Espero que acerca da vertente de execução possamos também falar, porque creio que muito do segredo de muitas coisas que existem na nossa vida, mas também da inteligência artificial está em como executar, como fazer, como mudar as coisas. E só a execução faz com que as coisas sejam diferentes. Está bem? Acabaste por falar sobre 3 temas que me parecem incontornáveis e durante a conversa vamos falar sobre eles, a parte tecnológica, de pessoas e também execução até processos, alusiva a isso. E sem dúvida, e é reconhecido até pela parte de branding que existe, que nós tem sido das empresas mais ativas em Portugal quando o tema é transformação digital. E do teu ponto de vista, qual é que tu sentes que é o papel da formação, ou seja, da literacia em inteligência artificial, para garantir que essa mesma transformação digital chega verdadeiramente às operações e às equipas das organizações? Sim. Deixa-me dizer-te então como é que nós fizemos isto, acerca dessa dimensão de capacitação. Bom, eu creio que fizemos um pouco da seguinte forma. Eu creio que avançamos muito cedo, com formações expandidas de inteligência artificial a toda a organização. Avançamos em 2021 com o programa FAST. Ainda bem cedo, 2021, pós-pandemia. E, bom, assente fundamentalmente em tecnologia de machine learning, de analítica prescritiva, de analítica preditiva, um pouco com esse tipo de horizontes. Bom, e na altura, aquilo que organizamos enquanto formulação formativa foi endereçar sempre temas que têm a ver com a desmistificação do que nós temos em apreço aqui quando estamos a falar de tecnologia, que é obviamente relevante, não é? Mas também com outros aspectos, como a diferença entre analítica descritiva e analítica prescritiva, que é bastante relevante, o ways of work, o que é a organização de um projeto project-based, a desencriptação tecnológica também daquilo que é um algoritmo, o que é o machine learning, como é que isso se faz, do's and don'ts e coisas que muito fundamentadas numa dimensão de project-based. Mais recentemente, a inteligência artificial generativa muda um bocadinho aqui o jogo. Principalmente por um aspecto. Acho que a dimensão project-based mantém-se. Eu espero que consigamos ter aqui uns minutos para falar dessa dimensão project-based, mas é introduzida uma dimensão de tangibilidade e de universalidade que o machine learning, por exemplo, não tem, mas que a inteligência artificial generativa tem. Portanto,
A inteligência artificial generativa é para todos, é útil para toda a gente, é democrática, é universal e nós temos que cumprir isso muito rápido com o processo formativo. E foi isso que nós, em termos fundamentais, fizemos, no fundo, avançar com este tipo de missões que são missões democráticas e universais e extremamente rápidas. Nós somos muito bullish a avançar com aquilo que era muito bullish. Portanto, no fundo, avançar velozmente para toda a gente com capacitação e formação em inteligência artificial generativa, principalmente por este aspecto. A inteligência artificial generativa é materializada no nosso uso diário, não se pode dizer, e é para todos, e é para mim, é para as pessoas que me reportam, é as pessoas a quem eu reporto, é para as pessoas que reportam às pessoas que reportam a quem eu reporto. E, portanto, é para todos. E isso altera o paradigma do processo formativo. Se quiseres, podemos falar depois um bocadinho sobre isso. E de repente, repara, muito obrigado pela intervenção. De repente, há aqui todo um pacote que vamos ter que desembrulhar, que surgiram aqui muitas perguntas, porque falavas em primeiro lugar na maior tangibilização, democratização, lá está, porque a analítica generativa agora está ao dispor de todos e, portanto, estamos todos nós sentados no nosso cantinho, vou ao ChatGPT, com o Pilot, Gemini, o que for preciso e redigir um e-mail de forma automática, resumir um documento. Agora eu tenho todo um poder e tenho aqui uma capacitação da inteligência artificial. Ao passo que, e estavas a contrapor isso com Machine Learning, é um bocadinho mais difícil de palpabilizar isso quando comparamos com esta ferramenta. É project-based puro. É project-based. Queres-nos introduzir um pouco sobre quando mencionas project-based, o que é que queres dizer com isso? Quando eu digo project-based, e isso contrapõe-se um pouco sobre esta dimensão de produtividade trazida por uma ferramenta que são ferramentas GPT, ou que são comumente ditas como ferramentas GPT. E desculpa interromper, por produtividade estamos a dizer, eu demorava a fazer uma tarefa em 1 hora e quero acreditar com este GPT, com esta linguagem, esta inteligência artificial generativa, estou a consumir muito menos tempo. Daí é o tema da produtividade e eficiência, não é? Sim, é esse aspecto. É para a minha utilização individual, para aquilo que são os meus objetivos e aquilo que é a minha função, eu dotado de ferramentas de produtividade. As mais comuns são de texto, são ferramentas conversacionais, eu consigo acelerar a composição do meu discurso, a análise da minha informação, a análise dos meus dados. E isso é a dimensão de produtividade. Essa é uma dimensão que é trazida fundamentalmente pela inteligência artificial generativa. Ela é muito relevante para as organizações, é muito relevante para as sociedades, é muito relevante para as pessoas. E isso representou na nós um esforço formativo relevante. Depois, temos um outro aspecto. O outro aspecto é portanto, o lado project-based de abordagem, que não é individual. Portanto, não corresponde ao Pedro utilizar para a sua função ou para preparar aqui um podcast um ChatGPT ou a sua derivação ou a marca que utilizares, que for a tua favorita. Portanto, não tem a ver com isso, tem a ver com outra coisa. Tem a ver com nós percebermos os processos existentes nas empresas, nas organizações, percebermos isso com detalhe, percebemos isso operação a operação e nos diferentes verticais e percebemos de que forma é que a inteligência artificial, seja ela machine learning, seja ela otimização, seja ela generativa, consegue alterar, disrompendo, transformando a maneira como nós fazemos as coisas. E isso é um paradigma diferente, porque não é um paradigma de interface com uma determinada ferramenta. Implica um processo de desenvolvimento que tem um projeto, que precisa de um shaping, precisa de um framing, precisa de organização de projeto, precisa de developers, precisa de mecânicas de integração com a realidade da empresa, precisa de uma disrupção operacional de grande relevância, e este é basicamente o segundo branch. Não só há um branch de produtividade, é a abertura, não é? Disrupção, abertura e capacidade para gerar essa disrupção. Bom, o que acontece é que para as sociedades, para os verticais operacionais, para as organizações, 95% daquilo que é o valor existente na aplicação da inteligência artificial vem do segundo branch e não do primeiro branch, e isso deve ser uma coisa relevante para as empresas, portanto, de acordo com a minha
sensibilidade e com a minha experiência. Sim. E fazendo a ponta aqui, porque é muito fácil, é muito intuitivo e é muito rápido as empresas adotarem aquele primeiro branch, o branch dos 5%, o branch da produtividade. E é mais... são mais autónomos, digamos assim. É preciso alguma skill adicional, que era isso até que eu, por onde eu ia pegar, que é para nós chegarmos a uma mentalidade, a uma cultura que promova algo mais project-based, como o vosso caso. Eu não sei se consegues falar um bocadinho para tentar perceber se a minha organização hoje, quiser dar o salto daquilo que é a promoção de uma maior eficiência individual em torno de uma equipa, de uma empresa, de um processo, digamos assim, já percebemos que há toda uma camada de competências que são necessárias e que foi necessárias montar, os shapers e os framings que estavas a falar, mas para chegar aí, que tipo de competências é que a minha própria organização precisa? Mas até mais do que isso, foi muito fácil fazer esse salto na vossa experiência até chegarem a essa postura, essa mentalidade de que eu sei que tenho que chegar aqui, mas eu tenho até as competências internas necessárias para promover esse caminho? O caminho eu diria que o caminho da produtividade é mais fácil de trilhar, tendo as suas dificuldades. Claro. Em todas estas coisas é sempre mais difícil fazer do que dizer. Naquilo que é a vertente project-based é ainda mais assim. É mais difícil de fazer do que dizer. Bom, o que é que aqui eu creio ser relevante dizer-se? A nós teve a primeira iniciativa transversal de inteligência artificial, o primeiro programa transversal de inteligência artificial em 2021. E esta foi uma das dimensões fundamentais. Entretanto, já passaram 4, 5 anos, não é? Claro. E essa foi uma das dimensões fundamentais. O que é necessário que exista? É necessário que exista, por um lado, um processo de descoberta e de compreensão de onde é que estão as oportunidades, bastante rigoroso, bastante sério e tipicamente com um empenhamento organizacional muito forte. Esta é uma dimensão. E para isso é necessário que exista um confronto de especialistas de inteligência artificial e também de especialistas operacionais com a realidade, com os processos existentes, de facto como é que a operação de cliente acontece, como é que a operação de venda acontece, como é que a operação que tem a ver com a engenharia de rede acontece, como é que a operação logística acontece, como é que a operação de field force acontece, e portanto conseguir perceber isso e percebendo com intuições fortes sobre onde é que está o valor acrescentado trazido pela inteligência artificial, nomear e estabelecer as zonas de oportunidade mais relevantes. A partir daí é possível fazer uma hierarquia de projetos, uma prioritização se assim quiseres, e é necessário estabelecer uma série de mecanismos que permitem a execução desses projetos. A respeito da execução do projeto, é muito relevante o modelo operativo utilizado para o projeto. O que é que queremos dizer com o modelo operativo? Modelo operativo, que é como é que nós gerimos o projeto. Olha, remete muito para a primeira pergunta que estavas a fazer, é como é que é o teu dia-a-dia? Portanto, aqui é um pouco o modelo operativo, é como é que é o dia-a-dia? Como é que é o dia-a-dia? E o dia-a-dia é formulado com um processo de desenvolvimento que tem uma squad. Okay? Essa squad tem developers técnicos, tem especialistas operacionais, tem também coordenadores, tem um coordenador desta equipa, tem um data analyst também. Funciona com níveis de alocação muito significativos. Tem dailies. Faz um sprint zero de framing da abordagem que vai ser estabelecida. Tem demos, tem planeamento, tem backlog. De repente o que eu estou a perceber é, para além de diversos roles ou papéis, não é? 4, 5, 6 papéis diferentes que são necessários numa squad, numa equipa que eu tenho, de repente também a própria forma de trabalhar por sprints é também ela, pode ser ela também um bocadinho diferente, mas acima de tudo o que me parece é fundamental numa equipa tão vasta e com tanta diversidade de papéis, para que tudo funcione naturalmente, o exercício de coordenação O exercício de coordenação é relevante, e depois quando se pensa numa abordagem do modelo operativo, ele estabelece como um modelo operativo para escalabilidade. E portanto, no fundo nós termos várias squads a funcionar de uma maneira paralela numa organização, e nós temos squads de inteligência artificial, teremos talvez 20 squads de inteligência artificial a trabalhar na nossa empresa. Só é possível fazer isto quando exista um padrão sistemático através do qual nós trabalhamos. E estas
até naturalmente o normativo tecnológico também, a dizer-se, ok? O normativo de processo de trabalho, o normativo de construção tecnológica também, e isso permite a escala. De outra forma, nós não conseguimos alcançar a escala que, basicamente, a oportunidade da inteligência artificial impõe, estabelece Claro. e que está disponível para nós, não é? Eu tenho de fazer esta pergunta porque é fantástico ver, é muito interessante ver que de repente me dizes que na nós vocês têm muitas equipas, 20 equipas, tanto quando eu percebi, diferentes, e que estão, há bocado usaste uma expressão que eu gostei muito, não é? São bullies, ou seja, quase que fazem, Sim. não quero dizer brute force, mas são muito obstinados. Mas eu disse isso, eu disse bullies no sentido de agressivos. Acreditam mesmo e vão atrás. Sim, acho que eu disse isso a propósito do processo formativo, e no sentido de dizer, ok, acerca da inteligência artificial generativa, nomeadamente na sua vertente de produtividade, o que as empresas precisam de ter, é isto que eu acho, é uma atitude de formar o máximo de pessoas possível, o mais rapidamente possível, com a maior densidade possível, e colocar nas mãos o poder, é power to the people, isto. E a minha pergunta é para saber o que é que aconteceu no vosso caso, porque para chegar a uma altura em que eu até consigo escalabilizar isto, ter escala e disseminar isto por toda a organização, há muitas empresas que avançam para essas formações, para uma promoção de uma literacia financeira, e muitas vezes acabam por formar as pessoas, explicar, desmistificar os diferentes tipos de analytics e os diferentes tipos de inteligência artificial, mas nem sempre conseguem colher os frutos. E pode haver aqui algo que falha, ou seja, eu apesar de estar a investir na formação das minhas pessoas, eu mesmo assim posso estar com dificuldades em colher os frutos associados a isso. Ou seja, o que é que te parece que às vezes pode estar a faltar para garantir, não digo que seja o caso a nós, mas pode até falar em contraposição. O que é que sentes que pode ter sido condição fundamental, que muitas vezes pode falhar e que é um fator crítico para o sucesso na adoção destes programas? Sim, quando nós falamos de inteligência artificial, nas empresas, nós temos que remeter-nos para esta vocação que eu estava a descrever agora, que é uma vocação de disrupção, é uma vocação de transformação. É a disrupção operacional, isto é, comprometermos a fazer tudo aquilo que nós fazemos de uma forma diferente, é muito mais fácil de dizer do que de fazer, muito mais, e, bom, há muita literatura, provavelmente há alguma literatura um pouco hiperbolizada, não é, excessiva, que coloca um rótulo na transformação digital como uma coisa em que 80% dos projetos que são realizados a este nível, certo, incluindo aqueles que são de inteligência artificial, não têm resultados palpáveis, não têm resultados credíveis. Okay? É um pouco desta forma. É possível que isto seja um excesso, bom, mas em todo caso eu acho que o enquadramento e também percebendo qual é a natureza da tecnologia, o que é desromper, o que são operações, percebe-se que, bom, há um fundo de verdade neste paradigma. O que é que a nós precisa de fazer? Precisa claramente bater estas odds, portanto, para odds muito melhores. Portanto, e é isso que faz. O que são contributos muito fundamentais na minha visão para bater estas probabilidades e estar muito além destas probabilidades, sem desfavor de ser da vida que alguns projetos não resultem. Isso é da vida. Bom, 80% dos projetos não resultarem, isso não é da vida. Isso não é da vida. Pronto. Alguns aspectos que eu acho que fazem a diferença. Em primeiro lugar, um esforço intenso de framing inicial de projeto, que, bom, eu creio que é insubstituível. É insubstituível. Portanto, é necessário no início de cada projeto haver uma grande ideia sobre o que é que esse projeto vai gerar, de que forma é que isso vai acontecer, uma grande ideia sobre a lógica tecnológica, a lógica que vai ser implementada, a abordagem tecnológica que vai ser implementada, a disrupção operacional que vai existir. Isto é algo que é irrecuperável. Se nós não tivermos framing, a ausência de framing é provavelmente um serial killer do sucesso dos projetos. É um pouco dessa forma. E, portanto, nós vamos muito a sério esta dimensão. Vamos muito a sério esta dimensão e até temos uma coisa que é, se não existe um framing adequado, então não fazemos. Não fazemos. Pronto. Isso é uma dimensão. Depois, outra dimensão tem a ver com as etapas de desenvolvimento. E levamos muito a sério
as etapas de desenvolvimento. Portanto, nós temos que perceber, perante um projeto, perante uma coisa que nós temos que fazer, como é que nós estabelecemos uma etapa de discovery, portanto, que tem um commit de investimento muito menos expressivo e que consegue polir esta ideia, esta mecânica de framing, se quiseres, de uma forma robusta, uma mecânica de scouting, que já tem algum envolvimento tecnológico, mas não tem um envolvimento tecnológico sobremaneira e o que pretende é fazer um POC rápido. Deve dizer-se que eu tenho, francamente, até um prazer grande em estar aqui na LTP e falar sobre scoping de projetos e framing de projetos, porque é uma coisa na qual a LTP se revê bastante e, portanto, eu tenho um nível de concordância com isto muito grande. Portanto, isto cria-me até algum entusiasmo, sabes? Pronto. E isto, o scouting, já tem algum envolvimento tecnológico. Tipicamente o envolvimento tecnológico é para deitar fora, é para nós conseguirmos provar o ponto, conseguimos ver se resulta e depois só numa terceira dimensão e com mais investimento é que nós fazemos o processo de desenvolvimento. Claro, isto permite coisas que as pessoas dizem, falhar cedo, não é? Claro, essas coisas, falhar rápido. Aprender, dizem, só tentando ir falhando, é que evolui. Talvez adicionasse uma coisa a esta história, que é a história de como é que se faz a transformação resultar, que tem a ver com a execução. Okay? Não é à toa que eu digo que nós começamos a fazer estes projetos e estas iniciativas em 2021 de uma forma transversal, porque anteriormente já fazíamos bastante inteligência artificial com um programa que não era transversal. Eram projetos que tinham mais verticalidade. Okay? E que não tinham um ownership, um umbrella global. O que é que eu quero dizer com isso? Que executar é muito relevante. E a experiência execucional é muito relevante. O que até é um paradoxo aqui nesta conversa, bom, escreve-se até bastante sobre isto, que é nunca nós tivemos tanta capacidade para ter acesso a conhecimento. E, portanto, aquilo que é o acesso conceptual a coisas é muito líquido e as pessoas até, de alguma forma, ficam viciadas na acessibilidade conceptual. Portanto, qualquer navegação permite que nós acedamos a informação conceptual e também nos GPTs da vida. Não há nenhum GPT que nos dê enquadramento execucional. Exatamente. Nenhum nos ensina a executar. E acho que é um pouco esta lógica. É paradoxal, porque nós, de facto, estamos tão informados sobre coisas conceptuais que, de facto, há um gap por cumprir, que é de curva de aprendizagem relacionada com a maneira como se executa, fazer, aprender fazendo e toda essa dimensão, bom, que eu acho que é menos falada do que devia acontecer. Claro. E a parte do framing está muito clara do quão importante é, e é exatamente como dizes, que é muito difícil colocar os meus GPTs ou a máquina a fazer exatamente, a avaliar a pertinência dentro da minha organização de um dado projeto que eu queira implementar. Uma pergunta que eu tenho aqui, esta curiosidade, porque falavas de que desde 2021 que já temos tido estes programas de inteligência artificial e tipicamente o que acontece é, eu garanto que existe esta componente formativa para a minha camada operacional, mas não existe tanto na camada de gestão. A minha pergunta é, porque para haver tanto investimento e tanta abertura à experimentação e tantas squads, digamos assim, parece-me que sem dúvida que o papel da camada mais executiva foi fundamental. Ou seja, isso é algo que vocês sentem que nós que existe de forma transversal? Sim, eu diria que sim. Acho que quando falamos da inteligência artificial, a sua necessidade de entendimento é de facto para todos. Depois, quando falamos de inteligência artificial generativa, a sua tangibilidade também é para todos. E bom, é para todos. É ao longo de toda, bom, como dizer, cadeia de comando. Não sei se é uma expressão muito boa. Mas de qualquer forma, bom, eu estava aqui até a recordar-me, Daniel, que agora é relativamente popular, um conjunto de artigos que são quais são as 5 coisas que o CEO pode fazer para determinar, para fomentar a inovação, ou para, pronto, e há um artigo que eu passei os olhos, que é o que é que o CEO pode fazer, 5 coisas que o CEO pode fazer para acelerar a velocidade da inteligência artificial na sua organização. Muito curioso. Pronto. E uma delas, talvez a primeira, é
faz a formação. Do the training. Não só falar. Do the training. E bom, eu creio que nós fizemos muito o walk the talk disto, não é? E bom, no processo formativo de inteligência artificial generativa, a primeira classe, seja a primeira classe ou o primeiro batch, até foi a Comissão Executiva, deve dizer-se. Portanto, quando falamos da dimensão Project Base, também foi das primeiras turmas, acho que turmas são. E portanto isso sinaliza um nível de investimento grande. E começar a liderar pelo exemplo, não é? Bom, tem isso claramente, eu acho que é isso. Isso é obviamente relevante e sinaliza a importância de um tema como este, que é um tema que é relevante em todas as empresas, é relevante que tenha um patrocínio executivo também grande, a fazer coisas, a gerar investimento, a saber coisas, a estar nos momentos relevantes ou de arranque de projeto ou de formação. Eu creio que aconteceu um pouco neste tempo. Mesmo depois, a gestão de todo o programa transversal, é um programa que tem um nível de suporte da Comissão Executiva muito grande e, portanto, tem toda uma governança à volta disso que tu imaginas que tem alguma complexidade, naturalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Fica uma nota e uma mensagem muito importante. Do the training, façam a formação. É um grande conselho do Pedro. Pedro, muito obrigado pela conversa. O tempo passou a voar, foi muito rápido. Gostei imenso de aprender também muito sobre aquilo que é a realidade a nós neste caminho da adoção da inteligência artificial. Para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ver no YouTube, nas outras plataformas, estejam à vontade em deixar comentários, em partilharem. Espero que tenham gostado também, tanto como nós e como o tempo passou a voar aqui na nossa conversa. Até ao próximo episódio do Algoritmo na Sala. O meu nome é Diogo Pereira da Silva. Obrigado a todos e até breve.